Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Joyce Prado, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui na cidade de Araçatuba e eu não quero deixar de fazer os meus 10 minutos com Deus, do meu tempo de meditação. O Senhor já falou comigo através da palavra e eu quero transmitir para você a palavra de Deus, porque, como eu sempre digo, ela é viva, ela é eficaz e ela tem poder para transformar os nossos corações, né? Todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, a palavra de Deus ela entra, ela faz morada no nosso coração e ela vai examinando, né? Tudo que tem dentro de nós, tudo aquilo que nós precisamos mudar, tudo aquilo que nós precisamos ser transformados. O Espírito Santo de Deus, ele faz essa faxina no nosso coração, né? Então, hoje nós vamos falar a respeito do Espírito Santo de Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, fique por dentro de todos os vídeos. Você que está ouvindo o vídeo, né, não tem oportunidade de abrir a sua Bíblia, eu desafio, né, você antes que o dia termine, pega a sua Bíblia, abra seu coração, deixe o Senhor falar com você. Você que está acompanhando, né, e quer abrir, nós vamos ler hoje o livro de Atos, capítulo 1. Eu quero ler com vocês o versículo do 8 em diante. Vamos lá? Diz assim: Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os viste ir. Bom, aqui são palavras de Jesus, né, dizendo: mas recebereis virtude do Espírito Santo. Jesus, ele já havia sido crucificado, ressuscitado e já tinha passado 40 dias com seus discípulos, né? E então, nesse momento, ele estava subindo aos céus. Mas antes dele subir aos céus, ele deixou essa mensagem maravilhosa, né? A respeito da virtude que o Espírito Santo traria para seus discípulos. E um pouco antes deste acontecimento, até mesmo antes de Jesus ter sido crucificado e ressuscitado, ele estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, né? Lá em João, capítulo 13, a partir do versículo 31, o Senhor começa a dar as últimas instruções para os seus discípulos, falando, né, que ele não estaria mais com eles. E a partir do versículo 16, aliás, João capítulo 14, 16, diz assim: olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me recebereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no Pai e em vós, em mim, eu em vós, somos um único. Então, aqui o Senhor ele estava novamente mencionando, né, o Espírito Santo de Deus para os seus discípulos. E aqui ele estava dizendo que ele estaria com o Pai, mas ele também estaria conosco. E lá nós vimos aonde o Senhor diz que nós receberíamos o Espírito Santo e ele nos traria virtude. Como eu disse, né, hoje eu quero falar com vocês a respeito do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus em nós, né? O Senhor Jesus, ele subiu aos céus, mas ele não quis nos deixar órfãos, como ele mesmo disse, né? Ele nos deixou o Espírito dele em nós, ele habita em nós. E é muito importante que nós entendamos isso e que nós, além de entendermos que o Espírito Santo ele habita em nós, nós termos um relacionamento com ele.
Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus, nós somos conduzidos dia após dia, né? Aquilo que Ele tem para nos levar, aquilo que Ele quer falar conosco, aquilo que Ele quer que nós executamos aqui nesta terra. Né? Eu falo para vocês que todos os dias antes de eu trazer essa mensagem, eu oro ao Senhor, né? E peço para que Ele traga algo diretamente de Deus. Então, eu creio que é instrução do Espírito Santo a palavra que o Senhor traz, para que eu possa ser ministrada e para que eu possa trazer a vocês. E assim é a nossa vida, a vida daqueles que acreditam em Deus, aqueles que confiam que Jesus ele foi para o Pai, mas que Ele deixou o seu Espírito e que Ele voltará, né? Nós sabemos que lá estavam os anjos em que disse, por que vocês estão olhando para o céu? Né? Disseram para os discípulos, da mesma forma que Ele subiu, Ele virá, né? Nós cremos na promessa que o Senhor Jesus Ele voltará e Ele voltará do céu, né? Para buscar aqueles que creem, que confiam e acreditam nele. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não volta, nós temos Ele em nós temos o Espírito Santo dele em nós. E o Espírito Santo de Deus, com toda a sua virtude, com todo o seu poder do próprio Deus, Ele nos dá a direção de tudo aquilo que nós temos que fazer, né? Ele nos mostra os caminhos. Então, quando nós estamos passando por situações difíceis, por momentos que temos que tomar decisões, né? Nós temos que ter esse relacionamento com o Espírito Santo, de orar, de falar com Ele, pedir direção. Sabe aquela luzinha que eu falo, que é uma luz que acende dentro de nós quando nós fazemos algo errado, né? Algumas pessoas chamam de consciência, né? Porque nós sabemos quando nós cometemos erros, mas não é uma luz e não é uma consciência, é o próprio Espírito Santo de Deus que Ele habita em nós, né? A palavra de Deus diz que nós somos templos e templos do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a presença de Deus, ela habitava dentro de uma arca, né? Que era a Arca da Aliança. Mas quando Jesus veio e subiu aos céus, Ele nos disse que Ele nos deixaria o Espírito Santo de Deus, que sobre nós viria essa virtude do Espírito Santo de nós. E realmente, né, se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas. Elas receberam, né, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, eu estou aqui hoje para te dizer que você não está só, né? Jesus ele não está mais na terra presente, mas o Espírito Santo dele está, o Espírito de Deus ele está sobre você, né? Seja qual for a circunstância que você está passando, qual a situação que você estiver vivendo, creia que você não está só, porque o Senhor nos disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E enquanto Ele estivesse com o Pai, nós não estaríamos órfãos, né? Então, nós não somos filhos de Deus deixados para trás nesta terra. Nós não somos. O Senhor Jesus, Ele disse que Ele ia para o Pai, preparar a morada, e então Ele voltaria para nos buscar. Mas até isso acontecer, Ele deixaria o seu Espírito, o seu Consolador, né? Então, se você está passando por um momento de tristeza, angústia, tormenta, fale com o Espírito Santo de Deus, ore. Fala, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor habita em mim. A Tua palavra diz que o Senhor traria sobre mim virtude do Teu Espírito Santo. Me conduz nessa situação. Tira essa perturbação da minha mente, essa preocupação, esse medo, né, o que eu estou vivendo. E o Senhor, Ele fará isso com você. Fará isso na sua vida. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, para nós nos lembrarmos que nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Se você gostou dessa palavra, curte, compartilhe, encaminha para um amigo, mas o mais importante de tudo, mais importante até mesmo que você curtir e compartilhar, é você aplicar essa palavra na sua vida. Que Deus abençoe, que você possa ter aí um dia na presença do Espírito Santo e que você possa ouvir a voz dele e a condução dele nos seus dias. E eu te espero aqui para o próximo vídeo.